Bom, pessoal, aí dando continuidade à doença pulmonar obstrutiva crônica, nós vamos falar agora sobre os fenótipos, tá? Quem são esses pacientes DPOCs? Quais são as condições clínicas que são apresentadas para que nós possamos identificá-los, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, então, nós temos que entender, tá? Quem são esses pacientes? Qual é o aspecto físico desse paciente? Será que ele é mais longilíneo? Será que ele é um pouquinho mais obeso? Né? Então, vamos entendê-los, tá? Bom, em primeiro momento, eu tenho o nosso paciente que ele é mais enfisematoso, tá? É o paciente TPOC chamado de pink puffer ou soprador rosado. Ele é o paciente que tem maior condição de enfisema associado, tá? Então, quais são as características físicas desse paciente? Ele apresenta pouca tolerância ao exercício, tá? Ele é idoso, geralmente idoso, longilíneo, tá? Tem esse aspecto um pouco mais emagrecido e massa muscular reduzida. Cianose não frequente, dispneia precoce e progressiva aos esforços, tá? Então, ele acaba tendo uma relação bem direta com o exercício, não suporta muito, ok? Pouca tosse ou quase ausente, irresponsividade difusa, ou seja, de qualquer tipo de manejo de fator ambiental, ele pode estar tendo uma repercussão, tá? Ele geralmente tem uma ausculta, né? Uma ausculta pulmonar com murmúrio vesicular um pouco diminuído. Então, é essa característica desse paciente TPOC enfisematoso, tá? Com o chamado pink puffer ou soprador rosado, ok? Bom, falando aí do nosso paciente mais bronquítico, tá? Ou chamado de blue blotter, ok? Então, quem é o blue blotter? Blue blotter, ele é o nosso paciente, tá? Pletórico cianótico, tá? Então, o nosso paciente pletórico cianótico, ele é o chamado blue blotter, ok? Então, a partir daí, eu tenho lá quais são as características físicas do nosso paciente blue blotter. Ele tem a presença de eventos inflamatórios regulares, tá? Breve líneo, com tendência de ganhar peso, ele geralmente é um paciente um pouquinho mais obeso, tá? Cianose sempre presente nas extremidades, dispneia intermitente, ou seja, ele está sempre ali, né, apresentando uma dispneia ou não, ele pode ser um pouco mais cansado ou não. Tosse produtiva, ou seja, tosse com secreção e produção de muco, tá? Geralmente nós temos um murmúrio vesicular na ausculta diminuído, com roncos e sibilos associados, tá? Esses sibilos geralmente eles são na fase expiratória, na hora que o bronco está fechando, ok? Então nós temos essas duas condições, tá? De pacientes dentro do aspecto físico. Lembrando que o paciente mais enfisematoso, ele é um pouquinho mais longilíneo, tá? Um pouquinho mais emagrecido. Esse é o paciente com uma característica mais enfisematória. E o paciente com a condição um pouco mais bronquítica, ele é um paciente com uma tendência, tá? De ser um pouquinho mais obeso, ok? Muito bem. Então, seguimos. Quando você vai falar de avaliação e monitorização, o paciente que apresenta um histórico, tá? Baseado em exposição a fatores de risco, na presença de limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível, tá? Com presença ou não de sintomas. Nossa monitorização é preciso você observar a história de exposição a fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, tá? Presença de limitação de fluxo aéreo ou também na presença ou não de sintomas. E quando a gente fala de avaliação, de monitorização, nós temos que entender que a limitação ao fluxo aéreo ela pode ser detectada na espirometria ou no exame de função pulmonar, onde eu vou verificar, por exemplo, nesse princípio aqui, tá?
o meu volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? E na capacidade vital forçada. Então, nós temos que entender que o volume expiratório forçado no primeiro segundo e associado com a capacidade vital forçada vai dar uma condição clínica, tá? De padrão obstrutivo para o paciente com DPOC ou não. E aí, quando eu vou fazer, né, solicitar uma espirometria para avaliar a função pulmonar, eu tenho que entender que eu entro em alguns pré-requisitos de classificação do paciente DPOC, tá? Ou seja, eu vou avaliar o nível de obstrução desse paciente, ok? Então, a classificação GOLD é uma classificação que vai me delimitar quem é o meu paciente DPOC e, a partir daí, nós vamos entender o porquê que ocorre a necessidade da espirometria. Bom, eu posso classificar meu paciente DPOC em classificação GOLD 1, 2, 3, 4, onde eu tenho lá o GOLD paciente GOLD 1, ok? Ou, muitas das vezes, o GOLD A também se falando. Ele é um paciente leve, tá? Com uma VFUM CVF de 70%, ou seja, aquela relação que eu fiz lá de volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? Sobre capacidade vital forçada de 70%, onde a VFUM, tá? O volume expiratório forçado no primeiro segundo, pós-broncodilatação, ele é maior ou igual a 80%, ou seja, esse volume respiratório forçado no primeiro segundo, sendo de maior ou igual a 80%, ele é um paciente com característica leve de DPOC, ok? Quando eu falo paciente GOLD 2 ou paciente moderado, ele tem um VFUM CVF de 70% também, tá? E aí você tem um VFUM, ou volume expiratório forçado no primeiro segundo, pós-broncodilatação, maior do que 50% ou menor ou igual a 80%. Tá? Então, ele já diminui um pouquinho essa condição, tá? De obstrução. Tá? O VFUM, ou a volume expiratório forçado no primeiro segundo, é aquele assopro rápido, né? Lá no aparelho. Pós-broncodilatação, ele é maior ou igual a 50% e menor ou igual a 80%. Okay? Já diminui um pouquinho essa condição de obstrução dele. Continuando, falando aí de GOLD 3 ou paciente já aqui com HC grave, tá? Ele tem um VFUM CVF menor do que 70%, um VFUM pós-broncodilatação maior ou igual a 30 e menor do que 50. Lembrando que ele já diminui a condição dele aqui, né, do VFUM pós-broncodilatador, já corroborando com a piora da condição desse paciente com DPOC. E o GOLD 4, ou muito grave, o VFUM dele é menor do que 70%, e um VFUM pós-broncodilatação, olha lá, ele é menor do que 30%, ou seja, a condição de volume expiratório forçado desse paciente GOLD 4, ou muito grave, o DPOC, ele é menor do que 30%. Tá? Então, é um paciente grave de DPOC. Vamos entender melhor. E aí, falando da condição, tá? Lembra lá da escala de Skinner que eu falei na última aula? A gente vai associar todas essas relações aqui diretas, tá? Com a condição clínica desse paciente com DPOC. Então, a classificação GOLD em 2013 estabeleceu o seguinte: GOLD A, B, C e D, tá? Onde o A ele é um paciente de baixo risco, poucos sintomas, com a classificação espirométrica entre 1 e 2, lembra lá? O GOLD 1 e 2, tá? Exacerbações por ano, menor ou igual a 1, um MRC, aquela escala de dispêndio de MRC de 0 a 1, e o CAT, que é aquele questionário de gerenciamento menor do que 10. Tá? O paciente GOLD B, paciente que tem o que mais baixo risco, mas um pouquinho mais de sintomas, né? A sintomatologia um pouquinho mais apresentada. Ele dá um paciente com GOLD entre 1 e 2, tá? Exacerbações por ano menor ou igual a 1. MRC maior do que 2, maior ou igual a 2. O CAT maior ou igual a 10. Então, olha o paciente B, é o paciente classificação moderada, tá? Paciente C, alto risco,
poucos sintomas. Alto risco, a gente fala de internação, por exemplo. É uma classificação espirométrica entre 3 e 4. Exacerbações por ano, ou seja, condição clínica ruim por ano, maior ou igual a 2. MMRC de 0 a 1 e um CAT ainda menor do que 10. Tá? Então, esse é o paciente já com esse momento grave da doença. Agora, o muito grave, que é o GOLD B, alto risco, mais sintomas. Ele tem alto risco de internação. Ele tem mais sintomas. Ele é um GOLD 3 e 4. Ele tem exacerbações por ano maior ou igual a 2. Um MRC maior ou igual a 2 e um CAT maior ou igual a 2. Sempre, né, lá em cima, com todas as classificações do paciente, que é o quê? Muito grave. Então, a condição de classificação do paciente DPOC, mediante a questionamento, a análise pelo GOLD, tá? Que é uma condição de classificação. Então, você tem um paciente que é GOLD A, GOLD B, GOLD C, GOLD D, ele vai corresponder a todas essas características relacionadas à condição clínica, condição espirométrica de obstrução, tá? Exacerbações em relação com a dispneia, ok? E é isso, pessoal. Quais são os objetivos na conduta fisioterapêutica com o paciente TPOC? Né? O que nós precisamos entender para ele é melhor? Prevenir a progressão da doença, alívio dos sintomas respiratórios, né, na condição de falta de ar, melhora da tolerância para a realização das atividades físicas, melhorar o estado de saúde dele, o estado clínico, prevenir e tratar as exacerbações, ou são aqueles momentos que ele pode ficar um pouquinho mais grave com relação à doença, prevenir e tratar as complicações, minimizar os efeitos colaterais ao tratamento. São os objetivos, tá? E não conduta com esse paciente TPOC. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre condutas com paciente TPOC, tá? Tratamento ambulatorial, tá? Fisioterapia, e a gente vai disponibilizar depois lá no portal, tá certo? Um grande abraço, acompanhe lá no canal também, e a gente vai se falando. Tchau, tchau.